Bom dia, pessoal! Bem-vindos à Academia Hopper e hoje nós vamos falar sobre o Git, uma ferramenta indispensável para os desenvolvedores hoje em dia. E eu vou ensinar para vocês todo o básico de que você precisa fazer para trabalhar eficientemente com o Git, tá? No seu dia a dia, mas eu quero explicar para vocês os conceitos para que você realmente entenda como as coisas estão funcionando e não só decore comandos, tá legal? Então, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de assinar o nosso canal para você sempre receber os conteúdos que eu posto semanalmente. E vamos lá! Então, primeira coisa, o que é Git? É um sistema de controle de versão que ele foi criado pelo Linus Torvalds, que é o criador do Linux. Ele é usado tanto em softwares comerciais como open source, né? E é o sistema de versão mais utilizado no mundo. Ele permite que você tenha diversos desenvolvedores trabalhando sobre o mesmo código, sem que um atrapalhe o outro. Ele permite você voltar ao passado e pegar uma versão antiga do código. Um dos grandes diferenciais é que ele é um sistema distribuído. Isso quer dizer que existe uma cópia do repositório completo, com todo o histórico de todas as mudanças, no computador de cada desenvolvedor. E os sistemas de versionamento que existiam antes do Git, eles deixavam esse histórico de versão no servidor. E aí o usuário só tinha uma cópia dos arquivos. Isso fez com que o Git fosse muito, muito mais rápido do que os concorrentes. E é por isso que ele foi adotado em tão grande escala na área de tecnologia. Porque com ele é muito fácil você comitar, mudar de branch, fazer merges e comparar versões. O que é GitHub? Que todo mundo fala. Ele é um site que disponibiliza o sistema de Git na nuvem. Ele é gratuito para quem quer deixar o código-fonte público, mas se você quiser deixar seu código-fonte privado, você precisa pagar uma mensalidade. Então é esse o modelo que a maioria das empresas de tecnologias utilizam. Ele ficou famoso porque muitos projetos de código-fonte aberto passaram a utilizar ele, né? Migraram o seu código-fonte para lá. E ele é extremamente amigável e tem muitas funcionalidades que auxiliam o desenvolvedor. E o GitHub ele tem dois concorrentes fortes, que é o GitLab e o Bitbucket. Ambos também têm opções gratuitas para guardar seu código-fonte. E uma das vantagens do Bitbucket é que você pode deixar seu código privado, mesmo tendo uma versão gratuita dele. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre os conceitos básicos do Git, porque eu devo ter falado algumas palavrinhas aí que vocês não entenderam. Vamos começar a falar então sobre repositório. Ele é um agrupamento lógico de arquivos de um projeto. Então imagina que você tem dois projetos diferentes, um de e-commerce e outro de blog. O código-fonte de cada um deles vai ficar separado em repositórios diferentes. O que é origin? Ele se refere ao repositório original, é a fonte principal do seu código. Ele é um repositório remoto que sincroniza o código de todos os desenvolvedores no projeto. Então o GitHub, ele é um repositório origin, por exemplo, tá? E agora a gente vai falar de um outro termo, que é o termo branch. Branch significa ramo, tá? E o Git ele trabalha com ramos. Então você imagina como se fosse uma árvore e os ramos são parte daquela árvore, tá? Então quando você cria um branch, na verdade, você está pegando todo aquele código que está ali e você está desviando, né? Você está criando uma cópia daquele código e você vai fazer alterações naquele ramo. E posteriormente, você pode trazer aquele ramo para a versão original. Então, quando você está trabalhando em um branch, você está com o código totalmente isolado. Isso significa que outros programadores que estão fazendo alterações na versão original não vão afetar o seu branch, tá? Então, quando você traz o seu branch de volta, quer dizer que todos os programadores que estiverem trabalhando com você, que começarem a pegar o código a partir daquele ponto, vão receber as suas atualizações sobre a sua versão. Isso é uma forma de fazer com que o código que eu estou fazendo não atrapalhe no código de outra pessoa, tá? Quando a gente estiver fazendo na prática, vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem como é que isso funciona. E aí, o branch principal é o que a gente chama de master, tá? Então, é normalmente onde está o código mais atual e também normalmente a versão que está rodando em produção, ela fica guardada ali.
Imagina que tem 10 programadores trabalhando no sistema, estão todos fazendo brands, fazendo as alterações, e aí quando eles consideram que aquela alteração tá ok, então eles jogam de novo a versão deles no master. Então o master passa a ter todos os códigos que são considerados códigos corretos, códigos terminados, tá? E um commit, ele representa uma versão, né? Então o usual é quando você está fazendo alguma alteração, é você mexer em vários arquivos diferentes, tá? E aí quando a gente tem uma versão funcional, algo que tenha sentido, a gente faz um commit que inclui todas as modificações que foram feitas até então em todos os arquivos, tá? Esse commit, ele vira um ponto na história. Então é a forma que a gente tem de voltar a uma versão anterior do código e ver o que estava acontecendo. De repente conseguir identificar algum problema que foi feito em uma versão específica, tá? Então isso é um commit, é um ponto na história que a gente consegue colocar, tá? E a gente é que define quantos arquivos vão ser mudados e que coisas e que alterações a gente vai fazer a cada commit. Checkout é a ação de você pegar o seu repositório, tá? Que você tem e apontar ele para uma certa versão ou um branch. Então você pode fazer um checkout do master, ou você pode criar um branch e fazer um checkout do branch, ou seja, os seus arquivos locais passam a ter a versão daquele branch onde você fez o checkout, tá? Então vamos explorar agora como que faz o passo a passo desde a hora da instalação do Git, e eu vou mostrar para vocês entenderem como usar todos esses conceitos que eu acabei de explicar na prática, porque daí vai ficar mais claro de entender, tá legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar a versão e instalar no nosso computador. Eu vou deixar o link desses sites aí para vocês, tá bom? Então, entrando aqui no site, ele já tem até aqui, baixe a última versão, né, para o Windows, tá? Esse tutorial ele vai ser focado em Windows. Então, ele está baixando aqui para mim. Então, depois que baixar, eu vou clicar aqui para executar. E eu vou deixar configurado as opções básicas, tá? Eu não vou mexer em nenhuma propriedade da instalação, tá legal? Olha só, vou deixar tudo da forma padrão que ele me passar. Então, pode deixar todas as opções padrões, tá legal? Legal, aqui você pode dar um Next, ele vai mostrar a versão das release notes dessa versão que você acabou de baixar. Então eu quero dar uma outra dica legal agora para vocês, que é baixar um programinha, e ele é uma versão melhorada do console do Windows. Ele chama ConEmu, eu vou deixar o link aí para vocês baixarem. Baixa essa versão installer aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês por que ele é legal. Eu sempre instalo a versão 64, também instalo a versão padrão, com todas as configurações padrões. E aí, se eu clicar aqui com o EMU, ele aparece aqui para mim. Ele sempre mostra essa informação de administrador. E uma coisa que eu gosto de fazer é fixar ele aqui na barra de tarefas para ter ele fácil de acessar. Agora que a gente tem ele instalado, eu vou configurar ele para aumentar um pouco a fonte para vocês poderem ver melhor. Venho aqui no Settings, tá? E tem aqui, ele tem muitas opções, depois vocês podem fuçar um pouquinho. Vou colocar, acho que aqui 26, vai dar para ver melhor. 30, acho que assim tá legal para vocês verem. Legal. E agora eu quero instalar uma extensão para ele, que é o PostGit. Então vocês vão usar esse comando para instalar e depois vocês executam esse outro comando, que é para habilitar ele para todos os usuários, tá? Aqui ele me deu essa informação de que eu já tinha feito essa ação anteriormente, por isso que ele não funcionou, mas no de vocês aí, imagino que vai dar tudo certo. Tá? E aí quando a gente fizer o primeiro repositório, eu vou mostrar para vocês o que é legal, porque que é legal ter esse módulo do PostGit instalado. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é criar um repositório no GitHub. Então para isso eu preciso que vocês já tenham se registrado no site do GitHub, tá? Eu não vou explicar como fazer isso porque eu acho que isso é bastante básico, tá? E aí você vai entrar no site já logado. E a gente vai ter esse botão aqui, New, tá? Pra gente criar um novo repositório. Eu vou criar aqui o repositório Academia Hopper.
git de teste, tá bom? E como eu falei, ó, o repositório ele é público, tá? E eu simplesmente vou deixar tudo no padrão e vou criar. Legal. E aí ele já vai mostrar para mim como fazer esse setup básico do Git, tá? E o que a gente vai fazer é usar a versão HTTPS nesse primeiro momento, porque ele é mais fácil de configurar, tá? E aí a gente já vai conseguir fazer funcionar tudo. Então você clica aqui no HTTPS, esse botãozinho aqui copia, tá? Copia esse endereço. E a gente vai vir aqui no nosso conemu e fazer um git clone e copiar esse endereço que a gente tem, tá? Eu tô aqui na minha pasta de dev. Quando a gente executar esse comando, ele vai criar uma pasta com o nome do repositório, no caso vai ser academia_hopper, e vai criar o repositório para mim lá dentro, tá? Beleza, agora eu posso entrar na Academia Hopper. E a primeira coisa que eu já queria mostrar para vocês é justamente isso daqui, ó. Ele tá mostrando essa informação, me mostrando que nesse exato momento aqui eu tô com o Branch Master, o meu repositório aqui local tá no Branch Master. Bom, eu limpei a tela aqui pra gente começar, então. A primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar nosso nome e e-mail no Git, tá? Assim o Git vai conseguir identificar quem é o usuário que fez os commits. Então, para fazer isso, a gente usa o comando git config, passando a variável global, user.name fica igual a Juliana. E depois o git config, user.email é igual a... Beleza, prontos para começar. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir meu Visual Studio Code. Então, o que eu vou fazer aqui é simular o desenvolvimento daquela aplicação que a gente fez de contatos, né, que usava os dicionários do Python. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Mas a ideia é a gente simular como se a gente estivesse desenvolvendo ele. Então, eu vou criar aqui meu primeiro arquivo e vou colocar apenas uma primeira versão aqui, tá? Só para a gente poder ter alguma coisa para comitar. E aí, se a gente voltar aqui, a gente consegue utilizar o comando git status, que ele vai nos dar uma visão de qual é o status do nosso branch atual, tá? E aí ele vai falar aqui, ó, estamos no branch master, não tem nenhum commit e tem um arquivo que não está traqueado, né? Ou seja, não está rastreado pelo Git, então ele não está adicionado no repositório ainda. A gente consegue ver aqui que ele já está me mostrando uma informação diferente. Tem um arquivo aqui que foi adicionado, né? E a gente precisa adicionar esse arquivo ao repositório. Então, para adicionar, a gente dá o comando git.add, git add, e a gente chama passando o nome do arquivo. Legal. Agora a gente faz o git status novamente e dá para ver que não temos commit, mas que tem um novo arquivo aqui. E aí o que acontece é que esse add que a gente deu, a gente adicionou numa área que chama stage. É uma área temporária do Git. A ideia é você adicionar as coisas que você quer commitar nessa área e depois commitar. Então, agora que a gente adicionou no staging, agora a gente tem que fazer o git commit. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil. Então, a gente vai fazer o comando git commit e vai passar "-m", é o parâmetro indicando a mensagem de commit. Então, eu vou clicar aqui, versão inicial. Beleza, então, o que eu fiz? Eu criei um arquivo, adicionei ele na área de staging e comitei tudo que estava no staging com essa mensagem versão inicial. Se eu utilizar o comando aqui git log, eu vou ver que eu tenho... Olha, deu para ver aqui que meu commit tá sem o autor, né? Tá um autor igual aqui. Eu acho que na hora que a gente... eu passei o comando errado para vocês. Deixa eu revisar aqui, ó. O comando certo é git config global user.name espaço e já o nome, tá? Eu vou passar agora o user.email. Eu tinha feito um igual antes, né? Não sei se vocês lembram. Eu tinha colocado igual, mas não tem esse igual.
Então eu vou colocar aqui e-mail. Vamos ver se agora vai funcionar. Infelizmente, a primeira versão, o primeiro commit que a gente fez, como essa configuração estava errada, ela vai continuar errada, tá? Mas agora, da agora para frente, deve funcionar. Então, a gente já aprendeu a fazer um commit de um arquivo só, e agora eu quero mostrar para vocês como que a gente faz se a gente tiver mais de uma modificação que a gente queira adicionar num único commit. Então, eu vou vir aqui no meu arquivo original, vou adicionar mais um trecho de código, tá? E eu vou criar mais um arquivo aqui, que é o arquivo funções.python. E nele eu vou definir uma função. Pronto, agora se a gente vier aqui e dar um git log, a gente vai ver, um git status, a gente vai ver o quê? Um arquivo modificado e um arquivo novo, né? Aqui tá untracked files, ou seja, arquivos que eu não conheço. Então eu conheço o main, mas ele foi modificado. O Git está falando pra gente, eu conheço o arquivo main, mas você modificou ele depois que você comitou da última vez. E o arquivo funções é um arquivo novo que eu não conheço. E aí dá pra ver aqui também que agora ele tem o mais um mostrando que tem um arquivo novo adicionado, e esse tio aqui mostra que existe um arquivo que já existia e que foi alterado. Então a gente poderia dar um git add, né, no arquivo main.python e também no arquivo funções.python, tá? Mas ao invés de fazer isso, eu quero mostrar para vocês um atalho que a gente tem, que é usar o ponto, tá? Então, se todas as mudanças que você fez até o momento você quer adicionar no seu repositório, você pode dar um git add ponto, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar essas alterações na área de stage. Então, o que acontece agora é que tanto a modificação que eu fiz no meu arquivo, quanto o arquivo novo, estão no stage. Então, agora é a hora de fazer o commit com esses dois arquivos. Então, a gente vai chamar de função procura chaves, que foi a função nova que eu adicionei, tá? Essas mensagens de commit, elas precisam ter um certo sentido para você. Elas precisam ser um incremento de trabalho que faça sentido para o programador, porque depois, na hora que você precisar revisar o que foi que aconteceu no código, você vai conseguir ler a mensagem e entender o que foi que aconteceu e que versão era aquela que você estava comitando. Então, agora que eu comitei mais um arquivo, vamos fazer um git log de novo. E agora a gente consegue ver aqui que o autor está setado corretamente, né? Porque eu fiz o comando correto dessa vez. Vamos imaginar agora que a gente tem outro programador trabalhando nesse mesmo projeto, tá? Então, ao invés de continuar comitando as coisas no master, eu vou começar a colocar as coisas agora em um branch, tá? Então, a gente vai vir aqui, dar um git checkout. Então, o git checkout significa o quê? Eu quero ir para outro branch, tá? E aí, para você criar o branch na hora, você passa esse comando "-b" com o nome do branch, e vai ser criar novo contato. Então, o que acontece quando a gente usa esse comando é que você cria um branch novo e já faz checkout para ele. Nesse momento, a versão que eu tenho nesse branch é exatamente igual à versão do master, tá? Porque até o momento eu não comitei nada. Então, agora eu vou voltar lá no meu código, no meu arquivo main, e eu vou implementar esse comando novo, tá? Porque até o momento ele tá em branco aqui, ó, né? Ele não faz nada. Então, eu vou vir aqui e vou fazer ele funcionar. Opa, tem um pedaço de código a mais. Então, agora que eu tenho a minha funcionalidade de criar novo contato funcionando, eu vou vir aqui no meu branch, né? Tá vendo que eu tô no branch criar novo contato. Eu vou adicionar o arquivo main.py e vou fazer um commit chamado implementando novo contato. Beleza, isso significa que agora o meu branch tá diferente do master, tá? No meu branch eu tenho um commit a mais, que é esse implementando novo contato. Então, nesse exato momento, duas versões de código estão diferentes. E aí, imagina que enquanto você estava trabalhando nesse seu branch isolado, algum outro programador da sua equipe fez alguma alteração no master, tá? Então, para isso, eu vou simular como se eu fosse um outro programador mexendo no repositório do master, tá? Então, eu vou fazer um git checkout aqui, passando o master. Então, eu estou voltando para a versão do master, tá? Quando eu faço isso,
Se você olhar aqui no código, você vê que a versão do arquivo voltou à versão original lá, que não tinha a minha alteração que eu fiz no branch, tá? Isso acontece automaticamente e é muito rápido no Git. Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte, o programador percebeu aqui e falou, puxa, mas esse comando aqui tá com letra minúscula. Vamos mudar ele para letra maiúscula. Agora a gente vai dar um git add nessa função, nessa mudança que a gente fez. Commit alterando mensagem, tá? Então, eu tô alterando a mensagem de print que eu tava gerando, o meu print aqui, tá? Aumentei ela, coloquei ela com letra C maiúscula, tá? Beleza, então agora se eu der um git log, o que vai acontecer? Eu vou ver os commits, ó. Eu vou ver a versão inicial, eu vou ver a função procura chaves que eu fiz e eu vou ver se alterando mensagem. Perceba que o commit da alteração que eu fiz lá no meu outro branch não aparece aqui. Por quê? Porque ele está isolado, tá? E agora se a gente fizer um checkout no nosso branch, chamava novo contato, né? Criar novo contato. Então agora eu estou voltando para o branch de novo, ó. Vou dar um clear aqui para você poder ver. Então eu voltei para o branch. Se eu der um git log, eu vou conseguir ver a minha versão inicial, a minha versão de procura chaves, né? E o commit do implementando um novo contato, tá? Então, eu não consigo ver a mudança que foi feita no master ainda. Por quê? Porque o meu branch divergiu e isso não é automático, né? Se eu quiser que meu branch receba as alterações do master, a gente precisa trazer essas alterações de novo para o branch. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, tá? O que eu quero fazer agora é o seguinte. Agora que a gente fez essa mudança no nosso branch criar novo contato, eu quero trazer ela de volta para o master. Porque é assim que funciona normalmente. A gente faz um branch, muda o que a gente precisa fazer e depois traz ela de novo para o master e aí ele passa a ser a versão oficial que todo mundo utiliza. Então, para eu trazer esse meu branch de volta para o master, eu tenho que estar no master, tá? Então eu vou dar um checkout no master e agora o que eu vou fazer é usar o comando merge, que ele faz o quê? Merge significa unir, né? Então eu uno dois ramos que estavam separados e transformo esses dois ramos em um só. E aí você precisa fazer isso a partir do branch master. Por quê? Porque você está trazendo do outro branch para o seu master. Então o comando git merge faz justamente isso. Você dá um git merge e passa o nome do branch que você quer trazer. E aí eu fiz isso de propósito porque eu queria que desse um conflito. É muito comum no nosso dia a dia a gente ter conflitos onde uma pessoa mexeu em uma parte do código que eu também mexi. E se vocês se lembram bem, a gente mexeu numa parte de código, né, que era a mensagem que eu estava dando print. Só que no meu branch, aquela mensagem ela foi removida, tá? E aí o Git não sabe lidar com esse tipo de situação. Então, se a gente der um git status aqui, a gente vai ver que você tem problemas aqui, porque ambos os branches modificaram esse arquivo. E agora eu quero ensinar vocês como que a gente faz resolução de conflitos sem nenhuma ferramenta, tá? Para vocês entenderem esse processo primeiro e depois conseguirem utilizar ferramentas. Então eu estou abrindo esse arquivo .main que está em conflito, uma ferramenta do Notepad++, e aí a gente consegue ver que ele imprime comandos estranhos aqui, tá? O que acontece? Ele te mostra que esse pedaço aqui é o head é o master, normalmente, ou seja, é o branch onde você está, que ele tem esse trecho de código. E ele mostra também que daqui para frente, depois desses iguais, é o trecho de código que está vindo do branch, tá? Então ele está te mostrando, ó, o que está acontecendo é o seguinte, os dois branches modificaram a mesma linha, tá? Só que no master eu tenho isso e no branch que você está trazendo eu tenho isso. Então cabe a você decidir qual é a versão que você quer, qual é o pedaço de código que te interessa e marcar esse conflito como resolvido. Para isso, o que a gente tem que fazer é muito simples. É remover aqui toda essa parte e ficar só com a parte que nos interessa, tá? E seria isso daqui. Beleza? Só que eu não vou salvar isso porque eu quero mostrar para vocês
como faz para resolver esse tipo de conflito em alguma ferramenta visual, tá? Então, eu uso o Visual Studio Code e ele tem algumas ferramentas que te ajudam a resolver conflitos. Então, se você vier aqui no Visual Studio Code, você vier nesse Source Control, ele te mostra aqui, ó, esse arquivo aqui, ele tá com um C, que indica conflito. Quando você abre ele, ele te mostra algo muito parecido lá com o Notepad, só que ele te dá alguns atalhos aqui que já te ajudam, tá? Então, ele te fala, ó, o head é esse aqui, é o Current Change, e o outro, que é esse outro pedaço aqui, é o Incoming Change. E aí, o que você pode fazer é clicar nesse botão aqui, ó, Accept Incoming. Isso vai fazer com que ele automaticamente limpe tudo isso para você e mantenha só o que está vindo do branch, tá? E pronto, ó. Você já resolveu o conflito, tá? Eu vou voltar aqui só para mostrar de novo. Eu poderia escolher a Current Change, se eu clicar aqui, e aí ele ficaria com a versão que está no master, ou eu posso aceitar essa outra aqui, que é Accept Both. Então, ele vai manter ele vai manter as duas, só que ele vai colocar uma depois da outra. Então, ó, ele manteve as duas. No nosso caso, o que a gente quer é a versão que veio do branch, tá? Então, eu vou utilizar essa opção aqui, e aí eu vou salvar, tá? E com isso, se a gente der um git status aqui, ele ainda vai me apresentar que eu tenho pedaços não mergeados. Por quê? Porque agora que eu resolvi o conflito, eu preciso confirmar para o Git que agora o conflito está resolvido e que ele pode fazer o commit. Então, para isso, o que eu tenho que fazer é adicionar o arquivo main. Eu falo, ó, agora o arquivo main está ok. Então, eu adicionei ele no meu staging e agora eu faço um commit, que vai ter o nome de adicionar comando novo contato. E com isso eu resolvi o meu conflito. E agora, se eu der um git log, eu vou ver o que, ó. Aqui ele não está mostrando tudo porque não cabe tudo na tela. Mas ele te mostra os commits do mais recente para o mais antigo. Então agora ele tem o commit que eu acabei de fazer, que é esse adicionar comando novo contato. Ele tem o commit de alterando a mensagem, que era o commit que foi feito no master enquanto o meu branch estava aberto. E ele tem o commit do implementando um novo contato, que foi feito no branch criar novo contato. Se eu der um next aqui, se eu for apertando enter, ele vai mostrando o restante dos commits, tá? E aqui eu cheguei até a versão inicial. E para sair dessa tela é só apertar o Q de quit. E agora, para entender melhor todo esse processo que a gente acabou de fazer, eu vou usar uma ferramenta aqui que mostra essa árvore do Git, esses branches, de uma forma visual, tá? Então, dá para ver aqui, ó, cada linha dessa daqui, a linha azul representa o master e a linha amarela representa esse branch que eu fiz. Então, e cada uma dessas bolinhas é um commit. Então, a gente consegue ver que foi feita uma versão inicial, que foi o commit que a gente fez, tá? Depois, a gente fez um commit do procura chaves. Inclusive, tá vendo aqui que ele nem mostra o nome do usuário inicial, porque ele não conseguiu reconhecer. Depois que eu fiz a função procura chaves, eu abri um branch a partir dessa versão aqui. E aí, no meu branch, eu fiz um commit aqui, chamando implementando novo contato. Enquanto eu fiz esse commit, outra coisa aconteceu no master, tá vendo? Ó? Aconteceu depois. É essa bolinha aqui. Foi feita aquela alteração da mensagem. E aí, depois que foi feita essa alteração, eu trouxe de volta o meu branch para o master. Tá vendo? Então, ele voltou aqui, que aí eu fiz a versão final, que é o adicionar comando novo contato. Então, acho que com essa visualização, deu para entender melhor o que aconteceu, como foram esses comandos que a gente fez. Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Bom, tudo isso que a gente fez até o momento aconteceu no nosso repositório local. Então, lembra que eu tinha falado que o Git, ele é um sistema distribuído? Então, esse repositório que eu tenho aqui, ele tem todas as alterações que foram feitas. No entanto, eu ainda não sincronizei nada disso com o GitHub. Tudo que eu fiz até o momento aconteceu só na minha máquina. Então, se eu quiser atualizar o master do GitHub, eu preciso fazer um comando, que é o comando de push, que é esse comando que a gente chama de
empurrar, né? Então eu quero que todas as minhas mudanças que eu fiz aqui sejam publicadas no meu GitHub, que, lembrando, é o meu repositório remoto, é a minha origem, é a versão onde a gente guarda as versões finais, né, do nosso código. Para isso, você deve ter notado que um xizinho aqui, né? Isso significa que, nesse momento aqui, o Git, meu local, ele não sabe qual é o branch que corresponde ao master lá na origem. Então, se eu for fazer um git push, não vai funcionar. Bom, eu acho que funcionou porque eu não tinha o branch master lá no GitHub, então eu tô criando ele agora e aí deu tudo certo. Bom, legal. Então, se eu for lá no GitHub agora, eu vou conseguir ver tudo que eu mexi, todos os commits que eu fiz no meu repositório local, publicados lá no GitHub. Então, eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu já tenho 2 arquivos e eu consigo, inclusive, ver os commits que aconteceram, ó. Versão inicial, procura chaves, todos os commits que a gente fez até o momento. E aí um detalhe é o seguinte, ó. Se eu for aqui nos branches, eu não vou ver o meu branch que eu criei. Por quê? Porque esse branch, ele tá só no meu repositório local. Se eu quiser que esse branch vá para o GitHub, eu preciso fazer esse mesmo comando git push, que é o seguinte, sincroniza esse branch para mim na minha ordem. Tá legal?